Bem, pessoal, agora nós vamos trabalhar com a parte de análise de preços agropecuários, né? Essa segunda parte da nossa disciplina, ela tem grande importância. Talvez ela seja até a mais importante da parte de comercialização. Ela vai fazer com que você consiga, através de informações de preço ao longo de um período, você consiga extrair várias informações que são de grande relevância para os produtores e também para os consumidores, certo? E como objetivo vai ser o quê? O entendimento sobre as características dos preços agropecuários, compreender os conceitos de preço nominal, preço real, que é o preço deflacionado, ou seja, tirar do efeito da inflação, tendências, sazonalidade e a sua aplicabilidade nos estudos de comercialização. Além disso, ele vai ajudar também a você entender alguns conceitos que possam facilitar o processo de análise e tomada de decisão do sistema de comercialização, certo? Como característica dos preços agropecuários, nós podemos destacar o que? Uma instabilidade, certo? Essa instabilidade, ela ocorre por uma série de fatores, certo? Seja fator climático, seja fator de política econômica, seja fator mercado externo, seja produtos concorrentes, seja oscilação de safra entre safra, sendo também uma dificuldade que se tem de fazer uma previsão de safra, certo? Um controle de oferta inadequado que possibilite uma queda de preço inesperada, certo? Também podemos destacar, né, os produtos agropecuários que eles são comercializados em commodities, ou seja, nós vamos trabalhar, como a gente viu naquela parte relacionada a mercado financeiro, os produtos eles passam a trabalhar também com commodities, ou seja, você trabalhar com embalagem, com serviço e os outros elementos que agregam valor no produto. Como assim? Você pode ter o tomate, mas ao invés de você vender o tomate in natura, você pode vender o ketchup, você pode vender o molho, você pode vender o extrato do tomate, certo? Você pode vender o tomate seco, isso aí, vários produtos que você acaba agregando valor ao invés de vender só o produto in natura, certo? Também alguns produtos eles passam por um processamento, certo? Tem também aos produtos que são perecíveis, ou seja, são produtos que se desgastam, se estragam rapidamente. E isso aí faz com que diminua o canal de comercialização, isso a gente já tinha visto. A questão da sazonalidade de produtos que precisam ser armazenados no período da entre-safra, certo? A produção também vai depender de fatores como já foi relacionado ao clima, solo, né? Localização geográfica e tamanho da unidade produzida, certo? E a produção é de difícil ajuste, dadas as necessidades da demanda. Como isso, pessoal? Isso é muito característico da parte da economia, certo? Nunca que a oferta consegue atender de imediato uma necessidade de uma demanda, certo? Ou seja, se na população a população tiver precisando de uva, certo? A oferta não vai ser de imediato, né, que vai ter naquela região, certo? Ou se não tiver, tem que ser abastecido por uma outra região, isso demora um tempo também para o escoamento da produção, certo? E o preço também que vai ser diferenciado, dada a necessidade da demanda, certo? É, Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar logo de forma inicial a parte de deflacionamento de preços agropecuários, certo? O que seria isso? Quando eu tenho um preço corrente, ou preço nominal, ele é o preço que a gente paga no mercado, certo?
ou o preço que foi há um mês atrás, né? O preço real, ele é um preço que ele é descontado o fator inflacionário, ou seja, ele é deflacionário. O que seria isso? Imagine o seguinte, hoje eu tenho R$ 100, certo? Mas será se daqui a 6 meses, com os mesmos R$ 100, eu consigo comprar os mesmos produtos que eu compro hoje no supermercado? Certo? Tudo indica que não. Tudo indica que a tendência é o quê? Que com os mesmos R$ 100 daqui a 6 meses, eu não consiga comprar todos os produtos que eu compraria hoje, certo? Isso é um reflexo aqui de inflação, certo? De aumento de preços, certo? No todo o mercado também. Da mesma forma, certo? Isso ocorre com preços passados, certo? Se hoje eu tenho R$ 100, há 10 anos atrás, o meu R$ 100 tinha um poder aquisitivo bem maior do que hoje eu estando com R$ 100. Certo? Talvez há 10 anos atrás eu conseguiria fazer todo o supermercado da minha casa. Entendeu? Hoje eu não consigo. Entendeu? Isso é o que? São reflexos de inflação. Certo? Quando você não controla esse tipo de preço para fazer análise, certo? Isso se torna difícil de você fazer uma análise correta, certo? Uma análise eficiente. Por quê? Porque todos os indicadores da economia, eles trabalham corrigindo preços também, certo? E nós vamos apresentar para vocês duas formas, certo? A primeira vai ser da aula de hoje, vai ser a formação de um índice relativo de preços, certo? E o segundo será o deflacionamento. O índice relativo de preços, pessoal, eu vou pegar um preço nominal de um período qualquer e vou dividir pelo preço base. O que seria o preço base? Preço base, nós vamos pegar um ano ou um mês, certo? Como referência, certo? E aí eu converto todos os preços, os índices de preço, para aquele valor daquele período, certo? Um exemplo para vocês. Se eu tenho uma série de preços da soja, de 2010 até, ou de janeiro de 2010 até agosto de 2020, certo? A partir do momento que eu utilizo o preço de agosto de 2020 como base, certo? Esse índice relativo de preço vai me dar quanto é que valeria o preço da soja todo para o dia atual. Ou seja, eu corrijo aquele valor que tinha, certo? Todo para o período atual, certo? Isso seria um índice relativo de preços, ok? Quando esse índice de preço ele vai estar acima de 100, é porque o preço do período passado ele era maior do que o preço atual, o preço base, certo? Se esse valor está abaixo de 100, é porque o preço no passado ele era menor do que o preço que é cobrado hoje, certo? Hoje que eu digo período base. Eu vou dar uma parada nesse slide, certo? Para o quê? Para a gente ir acompanhando de forma paralela, certo? A análise feita pelo Excel com aquele exercício que eu passei para vocês na aula preços, né? Que foi mandado pelo Cigar, tanto o slide da aula quanto também do Cigar, certo? E aí eu vou, no outro arquivo, eu vou mostrar para vocês como é que se dá a criação desse índice e a interpretação deles como técnica, certo? No Excel. Por quê? Porque quando eu for passar a prova para vocês, vocês vão fazer toda essa análise no Excel, certo? Eu vou dar um arquivo para vocês e vocês vão fazer toda a série de trabalho que a gente tem a fazer, vocês vão fazer no Excel, certo?
Então eu vou parar aqui, certo? E vou fazer a técnica para vocês no Excel.